Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Hoje, aula de número 3 da série de vídeos sobre como manusear o vademecum. Hoje eu vou te mostrar como que você deve usar o seu vademecum durante a prova da segunda fase da OAB. Então vem comigo! Olha só, na segunda fase da OAB você pode e deve levar o seu vademecum, porque ele vai ser essencial para que você possa fundamentar corretamente as suas respostas e obter a pontuação necessária para a sua aprovação. Então hoje eu vou te ensinar a melhor forma de manusear o vademecum para poder encontrar todos os fundamentos jurídicos da sua prova. Mas antes, já deixa aqui embaixo o seu like. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva e ative as notificações para você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos, e também nos siga nas nossas redes sociais, que o endereço está aqui embaixo. Olha só, nos vídeos anteriores você aprendeu a importância de utilizar o vademecum para preparação da OAB, certo? Mas como fazer isso? Eu me assusto muito quando eu me deparo com alunos que já estão nos semestres finais da faculdade e não têm noção nenhuma de como devem proceder para poder pesquisar os fundamentos jurídicos no vademecum. Simplesmente não dá para você fazer uma boa segunda fase sem dominar totalmente o manuseio do vademecum, porque na segunda fase não basta que você simplesmente acerte as questões, você também precisa fundamentar nas leis, nas súmulas, nas orientações jurisprudenciais para poder garantir a pontuação completa do item. Então hoje eu vou te mostrar o passo a passo que você tem que seguir para poder encontrar todos os fundamentos jurídicos para a segunda fase do OAB. E para isso nada melhor do que poder te mostrar na prática. Então vou colocar aqui na tela uma questão da segunda fase do 30º exame do OAB. E eu vou mostrar aqui no meu vademecum como que você faria para encontrar o fundamento jurídico correto para essa questão. Então vamos lá, acompanha aqui comigo. Em sentença prolatada por uma vara do trabalho, o juiz condenou a empresa ao pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade ao reclamante, já que a perícia realizada nos autos comprovou que havia agente agressor à saúde do trabalhador e que as condições de trabalho geravam acentuado risco de morte. Na sentença, o juiz ainda condenou o ex-empregador a devolver ao autor o valor dos honorários do assistente técnico contratado pelo trabalhador. Inconformada, a empresa contrata você como advogado para recorrer. Considerando a situação posta, os termos da CLT e o entendimento consolidado do TST, responda às indagações a seguir. Letra A. Que tese jurídica você apresentaria em relação ao deferimento dos adicionais de periculosidade e insalubridade? Justifique. E alternativa B. Que tese jurídica você apresentaria em relação à condenação de devolução dos honorários do assistente técnico? Então, olha só, para poder responder a alternativa A, a gente vai começar pesquisando aqui na Constituição Federal. Vamos pesquisar sobre insalubridade e periculosidade. Lembrando que a alternativa A quer saber sobre o deferimento ao mesmo tempo do adicional de insalubridade e de periculosidade. Então, vamos lá. Vamos ver se eu acho aqui insalubridade na Constituição Federal, inovação, instituição, instabilidade, interrogatório. Olha, parece que não tem insalubridade. Vamos ver se eu acho alguma coisa de periculosidade. Poder, plebiscito, patrimônio, pena, perdimento, pesca, também não tem nada de periculosidade. Então aqui na Constituição Federal a gente sabe que geralmente os itens relacionados ao direito do trabalho estão lá no artigo 7º. Então vamos pesquisar aqui por trabalho. Então olha só, trabalhadores. Aqui tem um tópico trabalhadores. Aqui a gente dando uma olhada, a gente vai chegar num item aqui, trabalho insalubre ou perigoso, artigo 7º, inciso 23. Então vamos lá, no comecinho da Constituição Federal, lá no artigo 7º, inciso 23. O artigo 7º, inciso 23, ele prevê a existência do adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Aqui não é a resposta para a nossa questão, mas ele fala para a gente dar uma olhada nos artigos 189 e seguintes da CLT. Então a gente vai fazer isso. Vamos lá na CLT,
Vamos lá no artigo 189. O artigo 189 está dentro dessa seção aqui que trata das atividades insalubres ou perigosas, tá? Então, o 189 ele está falando sobre insalubridade. O que você faz? Você começa a dar uma lida nesses artigos aqui. Tá falando, ó, tem o 191 que fala sobre eliminação ou neutralização da insalubridade. E aí o 193 ele está falando sobre a periculosidade. E ele vem falando aqui o que é trabalho perigoso. Tem alguns parágrafos. E aí o parágrafo 2º do artigo 193, ele fala o seguinte: o empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. Ou seja, pessoal, esse artigo aqui, ele está falando que o empregado ele poderá optar, então ele faz uma opção se ele vai receber a periculosidade, que é o que está sendo previsto nesse artigo 193, ou pelo adicional de insalubridade. Então esse artigo aqui, o parágrafo 2º do artigo 193, a gente já utilizaria para poder fundamentar a alternativa A. Essa é a fundamentação correta. Você iria conseguir receber a pontuação integral aqui da alternativa A, tá bom? Então olha só, vamos passar agora para a alternativa B. Ela fala o seguinte: que tese jurídica você apresentaria em relação à condenação de devolução dos honorários do assistente técnico? Então aqui basicamente o juiz, quando a gente vai lá no enunciado, o juiz condenou a empresa ao pagamento dos honorários do assistente técnico, e a gente tem que achar aqui um fundamento sobre essa condenação na devolução dos honorários do assistente técnico. Então olha só, a gente vai voltar lá para a Constituição Federal e vamos procurar sobre assistente técnico, tá bom? Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Então aqui a gente está no índice remissivo da Constituição Federal. Vamos ver se tem alguma coisa sobre assistente técnico. Ameaça, anistia, assembleia, assistência familiar, assistência gratuita, assistência jurídica, que aqui também não tem nada falando sobre assistente técnico, tá bom? Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui sobre honorários. Vamos lá, honorários. Herança, higiene, horário de trabalho, hora extra, honra, também não achamos nada aqui sobre honorários. Vamos ver se tem alguma coisa sobre perícia. Talvez a gente ache alguma coisa falando sobre perícia. Perdimento, pesca, patrimônio, petróleo, também não tem nada sobre perícia. Então, isso me parece o quê? Que na Constituição Federal a gente não vai achar a resposta para essa questão. Então a gente vai lá direto na CLT. Na CLT, pessoal, também tem um índice remissivo específico para a CLT. Então vamos ver se a gente acha alguma coisa sobre assistente técnico aqui. Armazém, anotações, atividade. Olha só, aqui também me parece que não tem nada sobre assistente técnico. Então a gente vai lá em honorários. Vamos ver se a gente acha alguma coisa sobre honorários de assistente técnico. Aqui na CLT. Horário de trabalho, horas extras. Então a gente vai pesquisar sobre perícia. Talvez tenha alguma coisa sobre perícia aqui, certo? Olha só, perícia, honorários, responsabilidade, súmula 236 do TST. Vamos dar uma olhada nessa súmula aqui? Talvez seja a súmula que vai resolver. Geralmente, pessoal, as súmulas ficam lá no final do material, tá? Então aqui a gente tem as orientações jurisprudenciais, súmulas do TST, a gente tem que achar a súmula 236. Súmula 236, opa, tá cancelada. Honorários periciais, responsabilidade. Ela falava, ó, responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente, mas não é o caso, porque a gente não tá falando de honorários sucumbenciais da perícia. A gente está falando realmente sobre honorários do assistente técnico. Como ela está cancelada, a gente não achou nada na Constituição, a gente não achou nada na CLT, vamos dar uma olhada no índice remissivo de súmulas e orientações jurisprudenciais. Esse vademecum aqui, ele tem um índice que é bem interessante, que é um índice geral, tá? Então, nesse índice aqui, eu pesquiso um assunto, ele vai me falar se tem lei, se tem súmula, se tem OJ sobre isso. Então, aqui, no índice remissivo desse material, vamos pesquisar aqui sobre honorários, talvez a gente encontre alguma coisa aqui. E aí, pessoal, aqui em honorários, ó, ele traz uma série de súmulas, de orientações jurisprudenciais. Então, ali na hora da prova, talvez você tivesse que ir analisando, olhando cada uma delas, até você conseguir identificar qual que é a correta, tá? Aqui para o vídeo não ficar muito longo, não vou te mostrar cada uma delas, mas já vamos direto aqui na súmula 341 do TST. Aqui a gente chega na súmula 341 do TST, que fala o seguinte:
Honorários do assistente técnico. A indicação do perito assistente é faculdade da parte, a qual deve responder pelos respectivos honorários, ainda que vencedora no objeto da perícia. Então aqui essa seria a fundamentação correta. Então tá bem claro que não deveria ter condenação em devolução dos honorários assistenciais, porque a parte que contrata o assistente técnico deve ser responsável para poder fazer o pagamento desses honorários, ok? Então aqui você viu que às vezes pode ser meio cansativo você encontrar o fundamento jurídico correto. Então por isso é muito importante você estar muito bem familiarizado com o índice remissivo do seu material para garantir que na hora da prova você tenha a maior produtividade possível para encontrar todos os fundamentos jurídicos que serão essenciais na sua aprovação. Então olha só, para poder recapitular, tá lendo uma questão da segunda fase do AB, primeira coisa, é claro, você vai ter que fazer a interpretação do enunciado para você saber o que é aquele assunto. Então você tem que saber aonde você vai procurar. Por exemplo, te dei aqui uma questão de direito do trabalho, estava falando sobre honorários de assistente técnico. Então a gente pesquisou sobre assistente técnico, pesquisou sobre honorários, pesquisou sobre perícia. Talvez você já conhecesse bem o seu índice remissivo, você já sabia aonde que estava ali nele os artigos relacionados a esse tipo de assunto. Você também tem que lembrar lá do primeiro vídeo que a gente falou da pirâmide de Kelsen. Então a ideia é sempre comece pesquisando na Constituição Federal, depois vai passando pelos códigos, pela legislação complementar, e aí depois no final você pesquisa pelas súmulas, orientações jurisprudenciais, tá bom? Também é muito importante que quando você encontra algum fundamento que é relacionado àquele assunto, mas não é o fundamento específico, dá uma olhada que geralmente embaixo dele tem a remissão a outros artigos. Aí você vai pesquisando nesses outros artigos até você conseguir encontrar qual é o fundamento correto, ok? E aí, o que você achou? Me conta aqui embaixo se você usa alguma outra estratégia para poder estar pesquisando no seu vademecum e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no AB.